Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, ser conhecida por ser a Mãe de Misericórdia e da confiança ainda que a gente tem que ter por ela ser essa nossa mãe. E para ajudar nessa reflexão, nós estamos utilizando o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Estamos na primeira partezinha, primeiro livro, na segunda parte primeira partezinha do primeiro capítulo, no caso. Vamos lá então? E diz assim: da confiança ainda maior que devemos ter em Maria por ser nossa mãe. Primeiro, Maria é nossa mãe espiritual. Não é sem motivo e sem boa razão que os servos de Maria a chamam de mãe. Parece até que não sabem invocá-la como outro nome, nem se fartam de sempre lhe chamar de mãe. Sim, mãe porque é verdadeiramente nossa mãe, não carnal, mas espiritual, das nossas almas e da nossa salvação. O pecado, quando privou a nossa alma da divina graça, a privou também da vida. Estávamos, pois, miseravelmente mortos, quando veio Jesus, nosso Redentor, com excessiva misericórdia e amor, restituir-nos a vida pela sua morte na cruz. Ele mesmo o declarou: eu vim para elas, as ovelhas, terem a vida, e para a ter em maior abundância. João capítulo 2, versículo 10. Em maior abundância, porque, dizem os teólogos, Jesus Cristo, com a redenção, trouxe-nos maior bem do que Adão mal nos causou com o seu pecado. Assim, reconciliando-nos, ele com Deus, se fez Pai das almas na nova lei da graça, como já estava profetizado por Isaías ao chamá-lo de Pai do futuro e Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mas se Jesus é Pai de nossas almas, Maria é a Mãe, pois em nos dando Jesus, deu-nos ela a verdadeira vida. Em seguida, proporcionou-nos a vida da divina graça, quando ofereceu no Calvário a vida do Filho pela nossa salvação. Em duas diferentes ocasiões tornou-se, portanto, Maria nossa mãe espiritual, como ensinam os santos padres. Primeiramente, quando mereceu conceber no seu ventre virginal o Filho de Deus, conforme São Alberto Magno. E, mais distintamente, nos adverte São Bernardino de Sena, com as palavras: quando a Santíssima Virgem deu à anunciação do anjo seu consentimento, pediu a Deus vigorosamente a nossa salvação e de tal modo a procurou que desde então nos trouxe nas suas entranhas como mãe amorosíssima. Falando do nascimento do Salvador, diz São Lucas que Maria deu à luz o seu filho primogênito, Lucas capítulo 2, versículo 7. Logo, observa certo autor, se o evangelista afirma que então a Virgem deu à luz o primogênito, deve-se supor que depois teve outros filhos. Mas é de fé, continua o mesmo autor, que Maria não teve outros filhos carnais além de Jesus. Deve, por conseguinte, ser mãe de filhos espirituais, e esses somos todos nós. Isto mesmo revelou-nos o Senhor a Santa Gertrudes. Depois de ler um dia a citada passagem do Evangelho, ficou a santa completamente perturbada. Não podia entender como, sendo Maria mãe somente de Jesus Cristo, se pudesse dizer que ele foi o primogênito. E Deus lhe explicou, dizendo-lhe que Jesus foi o seu primogênito segundo a carne, mas que os homens foram os outros filhos seus, segundo o Espírito. E com esta explicação se entende que o que se diz de Maria nos sagrados cânticos: o teu seio
é como um monte de trigo, cercado de açucenas. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 2. O que explica Santo Ambrósio, dizendo: no seio puríssimo de Maria havia um só grãozinho de trigo, que era Jesus Cristo. Não obstante, é ele comparado a um monte de trigo, porque naquele grãozinho estavam todos os eleitos, dos quais Maria também havia de ser mãe. Por este motivo, escreve São Guilherme Abade: Maria, dando à luz Jesus, que é nosso Salvador e nossa vida, nos fez nascer a todos nós para a vida. Pela segunda vez, Maria nos gerou para a graça. Quando no Calvário ofereceu ao Eterno Pai, por entre muitos sofrimentos, a vida de seu amado Filho pela nossa salvação. Porque ela, então, cooperou com o seu amor para que os fiéis nascessem para a vida da graça. Por isso mesmo, segundo o Santo Agostinho, veio a ser mãe espiritual de todos nós, que somos membros da nossa cabeça, Jesus Cristo. Isto é precisamente o que se diz da bem-aventurada Virgem nos Sagrados Cânticos. Eles, meus irmãos, me puseram por guarda nas vinhas. Eu não guardei a minha vinha. Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5. Maria, para salvar as nossas vinhas, sacrificou com amor a vinha de seu filho. Ou, como diz Guilherme Abade, imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. E quem é a alma de Maria, senão o seu Jesus, o qual era a sua vida e o seu amor? Por isso lhe anunciou Simeão que a sua alma bendita havia de ser transpassada com uma espada. Lucas capítulo 2, versículo 36. Falou da lança que transpassou o lado de Jesus, que era a alma de Maria. E então ela, com as suas dores, nos proporcionou a vida eterna. Por isso todos podemos chamar-nos filhos das dores de Maria. Esta nossa amorosíssima mãe sempre esteve toda unida à vontade de Deus. Assim viu o quanto o Eterno Pai amava os homens. Observa São Boaventura. Conheceu também sua vontade de entregar o próprio Filho à morte pela nossa salvação, sob do amor do Filho em querer morrer por nós. Para conformar-se com este amor do Pai e do Filho para com o gênero humano, ela também, com toda a sua vontade, ofereceu e consentiu que o seu Filho morresse a fim de que fôssemos salvos. Verdade é que Jesus quis ser o único a morrer pela redenção do gênero humano. Eu calquei o lugar vazio. Isaías capítulo 63, versículo 3. Mas viu como Maria desejava ardentemente tomar parte na salvação dos homens. Decidiu então que ela, com o sacrifício e a oferta da vida do seu mesmo Jesus, cooperasse para a nossa salvação, e deste modo viesse a ser mãe de nossas almas. E isso quis dizer o nosso Salvador quando, antes de explicar, olhando da cruz para sua mãe e para o discípulo São João, que estava ao lado deles, primeiramente disse a Maria: Eis o teu filho. João 19, 26. Queria dizer-lhe: Eis o homem que, pela oferta que fazes da minha vida, pela sua salvação, já nasce para a graça. E depois, voltando-se para o discípulo, lhe disse: Eis a tua mãe. João 19, 27. Com tais palavras, disse São Bernardino de Sena, Maria foi feita mãe não só de São João, mas também de todos os homens por causa do amor que teve para com eles. No parecer de Silveira, é este o motivo porque São João, ao consignar a cena no seu evangelho, escreve: Em seguida disse ao discípulo: Eis a tua mãe,
Nota-se que Jesus Cristo não disse isto a João, mas ao discípulo. Fê-lo para significar que o Salvador nomeou Maria por mãe universal de todos aqueles que, sendo cristãos, têm o nome de seus discípulos. 2. Maria é mãe muito solícita e desvelada. Eu sou a mãe do belo amor, diz Maria. Confere em Eclesiástico 24:24. Entendendo que é uma atribuição a Nossa Senhora, não o texto foi ela que escreveu. Mas voltando. O amor de Maria, observa certo autor, embeleza nossas almas aos olhos de Deus e leva essa amorosa mãe a nos ter por filhos. Onde está a mãe? Pergunta São Boaventura. Que ame seus filhos e vele sobre eles como vós, docíssima rainha, nos amais e cuidais de nosso adiantamento espiritual. Bem-aventurados aqueles que vivem debaixo da proteção de uma mãe tão amante e tão poderosa. Já antes do nascimento de Maria, procurava o profeta Daniel obter de Deus a salvação, confessando-se filho de Maria com as palavras: salva o filho da tua serva. Salmo 85, versículo 16. Mas de que serva? Daquela que disse: eis aqui a serva do Senhor. Assim pergunta e responde Santo Agostinho. E quem jamais ousará, diz o cardeal São Roberto Bellarmino, tira estes filhos do seio de Maria depois que a ele se tivesse acolhido em busca de salvação contra os inimigos? Que fúria do inferno ou das paixões poderá vencê-los se puserem esta confiança no patrocínio desta grande mãe? Conta-se que a baleia guarda na boca seus filhos, quando os vê ameaçados pela tempestade ou pelos caçadores. E que faz nossa boa mãe quando vê seus filhos em perigo no meio da tempestade da tentação? Esconde-os amorosamente, como dentro de suas próprias entranhas, escreve Novarino. E ali os guarda até que os coloca no seguro porto do paraíso. Ó Mãe amantíssima, ó Mãe piedosíssima, bendita sejais e bendito seja sempre aquele Deus que vos deu a nós todos por mãe e refúgio seguro em todos os perigos desta vida. Revelou esta mesma Virgem a Santa Brígida que uma mãe, se visse seu filho entre as espadas dos inimigos, faria todo o esforço para salvá-lo. Assim disse: faço e farei eu com os meus filhos, por maiores pecadores que sejam, sempre que a mim recorrerem. Eis como em todas as batalhas com o inferno seremos sempre vencedores seguramente, se recorremos à Mãe de Deus e nossa, dizendo e repetindo: sob a tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Ó, quantas vitórias têm os fiéis alcançado do inferno com o recorrerem a Maria por meio desta breve, mas poderosíssima oração. Aquela grande serva de Deus, Soror Maria Crucifixa, religiosa beneditina, assim vencia sempre o demônio. Alegrai-vos, portanto, todos os que sois filhos de Maria. Sabeis que ela aceita filhos seus quantos o querem ser. Exultai. Como temer por vossa salvação, tendo esta mãe que vos defende e protege? Todo aquele que ama essa boa mãe e em seu patrocínio confia, afirma São Boaventura, deve reanimar-se e dizer: que temes, minha alma? Não, não temas, porque a tua causa não se perderá, pois a sentença está na mão de Jesus, que é teu irmão, e na de Maria,
que é tua mãe. A este mesmo respeito, exclama cheio de alegria e nos anima o Santo Anselmo: ó bem-aventurada confiança, ó seguro refúgio, a Mãe de Deus é minha mãe. Que certeza tem a nossa esperança, já que nossa salvação depende da sentença de um irmão tão bom e de uma tão compassiva mãe. Eis, pois, a nossa mãe, que nos chama e diz: quem for pequeno, vem a mim. Sabedoria 9, versículo 4. As crianças têm sempre na boca o nome da mãe. Em qualquer perigo que se vejam ou medo que tenham, logo se lhes ouve gritar: mamãe, mamãe! Ah, Maria Dulcíssima! Ah, Maria Amorosíssima! Isto é justamente o que desejais de nós. Quereis que nos tornemos crianças e chamemos sempre por vós em todos os perigos. Pois é em vossa vontade socorrer e salvar-nos, como já os tendes feito a todos os vossos filhos que recorreram a vós. Exemplo: a história das fundações da Companhia de Jesus no reino de Nápoles conta-nos de um jovem fidalgo escocês chamado Guilherme Eufimistônio. Era ele parente do rei Jaime e protestante desde o nascimento. Mas, iluminado pela graça divina que lhe fez conhecer os erros de sua seita, foi à França e aí, ajudado por um bom padre jesuíta, também escocês, e mais com a intercessão da bem-aventurada Virgem, reconheceu a verdade e fez-se católico. Passou-se depois a Roma, onde mais ainda se afervorou na devoção à Mãe de Deus, escolhendo-a por sua única mãe. Inspirou-lhe a Virgem a resolução de ser religioso, de que fez voto. Mas, achando-se doente, veio a Nápoles a fim de recuperar a saúde com a mudança dos ares. Em Nápoles, porém, quis o Senhor que ele morresse, e morresse religioso. Pouco depois de sua chegada, adoeceu gravemente, correndo perigo sua vida. À custa de muitas lágrimas e rogos, obteve dos superiores a graça de ser recebido na companhia. Pelo que, na presença do Santíssimo Sacramento, quando recebeu o viático, que é a última vez que a gente recebe o sacramento da Eucaristia, a última comunhão que a gente recebe, fez os votos e foi declarado religioso da companhia. Depois disso, a todos enternecia com os fervorosos afetos com que dava graças a Maria, sua amada mãe, por tê-lo arrancado da heresia e conduzido para morrer na casa de Deus, entre seus irmãos religiosos. Por isso exclamava: ó, como é glorioso morrer no meio de tantos anjos! Exortam-no a que procure repousar. E ele: agora que já chega o fim da minha vida, não é tempo de repousar. Antes de expirar, disse aos assistentes: irmãos, não vedes os anjos do céu que me assistem? E havendo um daqueles religiosos percebido que ele proferia entre os doentes algumas palavras, lhe perguntou o que dizia. Respondeu que o seu anjo da guarda lhe tinha revelado que pouco tempo havia de estar no purgatório e que logo depois passaria para o paraíso. Recomeçou em seguida os colóquios com Maria, sua doce mãe, repetindo: minha mãe, minha mãe. E assim expirou placidamente, como uma criança que se entrega aos braços da mãe para neles repousar. Pouco depois foi revelado a um devoto religioso que ele já estava no paraíso. Oração. Como é possível, ó Maria, minha Mãe Santíssima, que tendo uma mãe tão santa, tenha eu sido tão mau?
uma mãe que toda arde no amor para com Deus, e eu ame as criaturas, uma mãe tão rica de virtudes, e que delas seja eu tão pobre. Ó Mãe amabilíssima, já não mereço, é verdade, ser o vosso filho, porque de o ser-me tenho feito indigno com as minhas culpas. Contento-me, pois, com que me aceites como vosso servo, para ser o último de todos os servos. Pronto estaria a renunciar a todos os reinos da terra. Sim, com este favor me contento. Entretanto, não me recuseis o de vos chamar também de minha mãe. Este nome consola-me, enternece-me, recorda-me o quanto sou obrigado a vos amar. Inspira-me também grande confiança em vós, quando a lembrança dos meus pecados e da justiça divina me enche de terror. Sinto-me reanimado ao pensar que sois minha mãe. Permiti que vos chame minha mãe amabilíssima. Assim vos chamo e assim quero sempre chamar-vos. Vós, depois de Deus, haveis de ser sempre a minha esperança, o meu refúgio e o meu amor neste vale de lágrimas. Assim espero morrer, entregando naquele último instante a minha alma nas vossas santas mãos e dizendo: minha mãe, ajudai-me, tende piedade de mim. Amém. Vale lembrar, mais uma vez, que Maria não nos salva diretamente, mas por causa do seu sim e da sua permanência ao lado de Jesus na cruz, permitindo que o seu Filho fosse entregue à morte, segundo a vontade do Pai para a nossa salvação. Ela pode ser chamada também de corredentora, ou também co-salvadora, não porque ela nos salva, mas porque pelo sim dela, ela nos leva à salvação que vem de Jesus Cristo. De novo eu repito, só Jesus salva, mas chamando a intercessão de Nossa Senhora, nós nos fazemos mais humildes, porque reconhecendo as nossas misérias e reconhecendo Cristo como Deus também, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus, a gente precisa de ter respeito para com Ele. E nesse sentido, entra a intercessão dos santos, em especial a intercessão de Nossa Senhora. Bom, hoje nós somos convidados, mais uma vez, a depositar a nossa confiança em Nossa Senhora. Somos convidados, mais uma vez, a reconhecê-la como nossa mãe, mãe muito solícita e desvelada, que sempre nos socorre quando a gente pede ajuda. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido a vocês nesse momento, para encerrar esse momento agora, a que a gente faça um momento de oração, pedindo a intercessão dela, nossa mãe, acolhendo Maria como nossa mãe, para que ela interceda junto de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim com humildade alcancemos as graças de que necessitamos, não aquelas que nós queremos por nosso bel prazer, só que na nossa baixeza a gente não consegue identificar, que talvez não seja para o nosso bem, mas que sejam as graças que a gente precisa. Então eu convido você agora, nesse momento, se você puder, fecha teus olhos e fala para Nossa Senhora a tua intenção. E eu quero rezar juntamente com você pelas intenções que você vai depositar no momento que você vai ouvir isso, que você confie na intercessão de Nossa Senhora, que ela te protege, cuida, e que ela vai levar seus pedidos para Deus,
para nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e Ele que é o nosso único mediador, levar esses pedidos para o Pai. Além disso, quero colocar em intenção todos os enfermos do mundo todo, todos os pecadores, inclusive a mim mesmo, pela conversão de todos os pecadores do mundo, em especial aqueles que Deus conhece, que são os mais fracos, os que mais caem, os mais pecadores, com os piores pecados. E também toque o coração daqueles que negam a misericórdia de Deus, para que ainda nesse tempo de vida que cada um tem, que só Deus sabe, eles consigam a graça do arrependimento sincero de voltar, sair dos seus erros. Também quero incluir nesse momento as almas do purgatório, nossos irmãos e irmãs que estão lá no purgatório sozinhos, dependendo das nossas orações para alcançar o céu. Pelo nosso Papa, o Papa Leão XIV, pelos nossos bispos, pela igreja inteira, por todos os nossos irmãos e irmãs de outras religiões, de outras denominações cristãs, que Nossa Senhora interceda por cada situação, para que essas graças sejam alcançadas de Deus pela intercessão de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é isso, gente. Convido vocês a se inscreverem, curtirem, compartilharem. Tem as nossas redes sociais aí, se você quiser conversar um pouco, tiver alguma dúvida, ou até mesmo, quiser fazer alguma crítica, entre em contato com a gente também e não deixe de rezar por nós, que nós estaremos rezando por vocês, tá bom? Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Fiquem em paz. Que a paz de Cristo vos acompanhe e fique convosco. Amém? E até o próximo episódio. Shalom.